Fala galera, tudo bom? Quem está falando aqui é o professor Alisson Veras, professor de História Geral, e a gente vai dar início à nossa aula hoje e o nosso assunto é um assunto muito importante porque é um período histórico milenar, a Idade Média. E aí a gente vai iniciar esse período da Idade Média com vocês, obviamente que eu vou ter que bifurcar essa Idade Média para vocês em dois períodos. Vou ter que colocar a Idade Média na sua Alta Idade Média, que vai pegar ali do século V até o século X, e posteriormente a gente vai trabalhar a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. E dentro dessa perspectiva milenar, a gente vai mostrando para vocês como é que foi o desenvolvimento desse período histórico que foi a Idade Média. Então, fazendo aqui algumas alusões a vocês, a formação do feudalismo, né? Feudalismo é o nome do sistema econômico, social, político e cultural predominante da Idade Média. Ou seja, o feudalismo não é o período, o feudalismo é o sistema político, econômico, social e cultural que foi desenvolvido durante o período da Idade Média. Então, te liga isso. O período é a Idade Média e o feudalismo é a estrutura que organizou a Idade Média durante esse período milenar. O processo de decadência do Império Romano está na origem do feudalismo. Por quê? Quando você vai estudar o finalzinho de Roma, você percebe que as transformações que estão acontecendo em Roma é fundamental, exatamente para que o feudalismo se consolide. E se tem uma coisa que ajudou também na consolidação do feudalismo, além das transformações romanas, foram as ocupações das tribos bárbaras no continente europeu. Observem, ó, esse mapa que vocês têm aqui atrás é um mapa que mostra como é que vai ser a distribuição das grandes tribos bárbaras que nós vamos ter dentro do continente europeu. Tribos que vão vir de várias regiões da Europa, que atacarão o coração do império, e que fique bem claro, essas tribos elas não virão só da Europa, elas virão também do continente asiático, elas virão da África e culminarão para destruir o Império Romano. Observem algumas importantes, como por exemplo, ó, vocês têm aqui o reino visigótico, que você mostra, dá para perceber aqui, que é praticamente o que forma Portugal e Espanha. Você tem aqui o reino mais duradouro, mais importante de todos, o reino dos francos. Você tem aqui em cima, bretões, anglo-saxões. Você tem a galera lá do extremo norte, ó, a galera da Escandinávia aqui, ó. Ou seja, por onde você olha, você vai ver tribos bárbaras. Essa região de verde que tu tá vendo aqui, que eu tô riscando, ó, isso aqui é a região onde estava o Império Romano do Oriente e que popularmente na Idade Média a gente chama com o nome de Império Bizantino. Então aqui, ó, aqui é uma unidade imperial. Tu tira essa unidade imperial aqui, ó, o resto, a Europa toda difundida pelas grandes tribos bárbaras, tá bom? E, professor, essa questão das tribos bárbaras que atacaram, destruíram o Império Romano, por que elas são importantes? Simplesmente porque os bárbaros atacam as cidades europeias, criando um clima de quê? De insegurança. E esse clima de terror, de insegurança que havia na Europa é o que faz com que muitas pessoas abandonem os centros urbanos e migrem para a zona rural. Ou seja, nós vamos ter um êxodo urbano nesse momento da história. Muita gente fugindo da cidade, indo para o campo, à procura de proteção nas grandes vilas que darão origem às grandes estruturas feudais desse período da história. Tá bom? Assim, o Ocidente passou a contar com uma população predominantemente o quê? Rural, concentrada em torno dos poderosos proprietários de terra, capaz de lhe oferecer proteção e vivendo à base de uma agricultura de subsistência. Te liga exatamente nesses dados. Como não há Estado, porque o Império Romano morreu, o clima de anarquia se instalou sobre o continente europeu. Então, como o clima de anarquia se instala sobre o continente europeu, quem vai proteger as pessoas? Exatamente os grandes proprietários de terra. Então essas pessoas, sem terem um Estado, uma força maior para poder protegê-las, terão que se submeter ao poder dos grandes senhores feudais, ficando ligados a eles a laços de servidão, que é o que mais tarde a gente vai trabalhar. Outra coisa que acelera o processo de formação do feudalismo é a invasão dos árabes. Século VII, século VIII, os árabes eles vão vir, ó, por essa regiãozinha aqui, ó, olha no mapa, atrás aqui, ó, minhas costas. Os caras estão vindo aqui, ó, pelo extremo oriente, aqui, ó, pela pontinha. Aí eles invadem a região do Egito e do Egito eles vêm, ó, tomando toda essa região aqui, ou seja, o norte da África é todo tomado pelos árabes. Aí os árabes, quando eles chegam aqui, ó, olha essa região que os árabes tomaram. Essa região, ó, é cara para o Mediterrâneo,
de cara para a Itália, de cara para o atual território espanhol. Então, várias ilhas dessa região serão tomadas pelos árabes. E obviamente que muita gente sai daqui. Por quê? Porque a conquista árabe vai levar muita gente à conversão e muitos que não querem perder a ideia do cristianismo saem e adentram para o continente europeu. Já os árabes continuam um processo de expansão, a famosa jihad. Aí eles atravessam o Estreito de Gibraltar, chegam na Europa e vão se localizar exatamente nessa região aqui, ó. Essa região que eu estou riscando é onde nós vamos ter a presença árabe no continente europeu. E aí, obviamente, que nós vamos ter a famosa Guerra de Reconquista, que é um grande processo aqui dentro da Europa medieval, tá bom? Outras coisas importantes, além das invasões bárbaras, além das invasões árabes, você tem também a invasão dos vikings. Só lembrando, vikings não é etnia. Viking é o nome que é dado para a galera que vem lá da Escandinávia, ó, daqui, ó, certo? E que simplesmente ataca essas regiões da Europa. Então, ataca a região onde é a Rússia, ataca esses países aqui, a Islândia, essa região da Finlândia, os países bálticos, ataca essa região do que é a França, ataca a região onde é a Inglaterra. Então, todos os povos dessa área da Escandinávia que atacam essa região são popularmente chamados de vikings. Ou seja, os vikings nada mais são do que saqueadores, que são de várias origens, norueguesa, dinamarquesa, islandesa, e que vão atacar e assombrar essa região da Europa. Obviamente que isso ajuda ainda mais na ruralização. E além dos vikings que estão vindo pelo norte, além dos árabes que estão vindo pelo sul, você tem também os magiares que vão vir do leste europeu e que vão atacar essa parte do continente europeu. Tá vendo o que é que está acontecendo com a Europa? A Europa está sendo palco de grandes invasões e isso acelera o processo de ruralização do continente. Então, para você perceber, bárbaros, vikings, magiares e os árabes. Essas 4 grandes invasões entre o século V e o século X ajudam substancialmente para que a Europa de fato se ruralize e para que a vida do campo se torne a única vida viável naquele momento da história. Perfeito? Lembrando, uma última informação importante, que no período da Alta Idade Média, 3 grandes impérios eles são montados. O Império Bizantino, né? Império Bizantino que vai ter uma religião sendo desenvolvida lá, que é a religião ortodoxa, religião cristã ortodoxa. Você vai ter o Império Árabe lá no Oriente com Maomé, fazendo surgir o islamismo. E você vai ter o grande Império Carolíngio, aqui ó, nessa região dos francos, onde você vai ter a consolidação do cristianismo. Ou seja, 3 impérios montados durante o período da Alta Idade Média e que esses impérios, cada um deles fará brotar uma religião. Árabes com o islamismo, os bizantinos com a ortodoxia e o grande Império Franco, o grande Império Carolíngio, que vai desenvolver e consolidar a estrutura do cristianismo na Europa, principalmente com o grande Carlos Magno. Perfeito? Então vamos passando aqui para mais informações. Com relação às origens do feudalismo. O feudalismo ele é um sincretismo. Ele vai fundir características de origem romana e características de origem germânica. E é a fusão do mundo romano com o mundo germânico que forma a estrutura feudal. Vamos dar exemplos aqui para vocês. Ó. Exemplos romanos. Colonato, o colono. Qual é a diferença, professor? O colono é o trabalhador, ou seja, aquele cara que vai estar preso à terra. O que é o colonato? É a forma de fixação. O colonato, ele vai dar origem às relações de servidão. Ele é uma lei que foi criada pelo imperador Constantino dentro de Roma e que vai mudar a estrutura de mão de obra. Roma tinha uma mão de obra escrava, só que pela vazão da mão de obra escrava, o Constantino simplesmente transformou em uma servidão através da lei do colonato. Então, já no final do Império Romano, o sistema de colonato já começa a se estruturar dentro da Europa e o escravo vagarosamente vai se transformando em um colono, tá bom? Você tem as grandes vilas, que são as grandes propriedades rurais, olha o que eu falei, e que essas propriedades rurais aqui darão origem aos poderosos feudos, e você tem a religião mãe da Europa medieval, que é o cristianismo. Ou seja, olha a grande quantidade de valores que são trazidos do Império Romano. Agora, origem germânica. Você tem o comitatus, que é a relação de dependência entre 2 homens, entre um guerreiro e um chefe guerreiro. Isso aqui vai dar origem às grandes relações de suzerania e vassalagem da Idade Média. Você tem uma economia tendendo à subsistência. O comércio declina, a moeda praticamente desapareceu na Europa durante o período da Alta Idade Média. Por quê? Porque é um sistema praticamente amonetário, agrário de subsistência.
Tem-se uma economia de caráter agropastoril e que o direito, nesse momento, é o famoso direito consuetudinário. O que é isso, professor? O direito consuetudinário é um direito oral, baseado em costumes e tradições de uma sociedade. Perfeito? Então, aqui você está vendo que o feudalismo formado a partir da simbiose dos valores romanos e valores germânicos. Tá bom? Vamos aqui mostrar como é que vai funcionar o feudalismo, né? A estrutura do feudalismo durante o período da Idade Média. Então, vamos aqui. Economia. Já citamos algumas características para vocês. Nós vamos ter uma economia agrícola, com pouca atividade comercial, o comércio não desaparece, ele vai ter uma retração, obviamente, um escambo vai ser uma forma bem interessante, a troca, com tendência à subsistência. Essa é a característica, sem muita inovação tecnológica, tá bom? Economia básica, toda dentro do feudo, certo? O feudo é a unidade básica de produção, e é dentro desse feudo onde os senhores feudais, onde o clero, onde os servos, eles simplesmente montam uma estrutura social que cada feudo hierarquicamente começa a se estruturar. A sociedade é uma sociedade de que tipo? Estamental. O que é isso? O seu nascimento determina a sua posição social. Professor, como é que você divide essa sociedade? Está aqui, ó. Clero, nobreza e servos. Professor, o clero vem de onde? O clero vem da nobreza. Você compra títulos do clero. Então, o clero ele é formado pela nobreza. Então, isso aqui, ó, esse grupo aqui forma exatamente o quê? Uma elite europeia. Essa elite europeia, o clero, olha como são semelhantes. O que é que o clero tem no seu poder? Terra, poder político e o poder ideológico, o poder da salvação. E se tu não fizer o que o clero quer, tu vai para o inferno, tá bom? Já a nobreza, terra e o poder político, a defesa da sociedade, tá bom? Já os servos, obrigações, principalmente pagamento de tributos, como a corvéia, a talha, banalidades, tostão de Pedro, a mão morta, captação. E você tem um grupo pequenininho aqui no terceiro, que são os vilões, que são servos, porém com menos obrigações. Professor, o que é um vilão? É um bandido? Não. O vilão é um dono de um minifúndio. E aí, como ele não tem como se sustentar, esse vilão, ele cede as suas terras para o nobre, ou seja, olha aqui, ó, tu vai cuidar das minhas terras e aqui eu fico como se fosse um empregado teu, só que com menos obrigações do que os servos. Então, é uma espécie de uma pequena parceria que é feita entre esses pequenos proprietários e os grandes proprietários de terra. Tá bom? Lembrando que qual é a função de cada um? Clero, a função de salvar as almas. Função da nobreza é lutar, é a guerra, é proteger a sociedade. Já os servos, a função é trabalhar. Por isso que você pode encontrar em algumas questões esses termos em latim, né? Você tem, por exemplo, o clero, que são chamados com que nome? Os oratores. Você vai ter os nobres, que são chamados com que nome? São chamados com o nome de belatores. E você tem os servos, que representam o grupo de laboratores. Então, atentem-se exatamente, porque em latim são essas denominações que vocês podem ver em questão, exatamente porque cada um tem uma função específica. Professor, quem foi que definiu essa função? A igreja. É Deus. É a ideia que já eu vou falar do conformismo. Perfeito? Então, é a igreja que simplesmente estrutura toda essa divisão que você tem dentro da sociedade feudal. Tá bom? Passando. O poder durante o período da Idade Média é todo vinculado à terra. É até uma expressão que eu uso. Qual é a expressão que eu uso? Dentro do feudalismo, quem tem terra tem poder. Quem não tem é submisso. Acabou. É assim que funciona. Então, o poder é vinculado à extensão da terra e que existem também laços de dependência pessoal. Tipo, a relação de suzerania e vassalagem, que é uma relação entre nobres e é uma relação dita, uma relação horizontal. Tá? Essa relação horizontal que você está vendo é uma relação que simplesmente, essa relação ela vai se organizar a partir de uma estruturação entre dois nobres, onde eles geram lealdade um ao outro, e essa relação simplesmente vai ser responsável pela organização dessa mega estrutura de dependência pessoal existente durante o período da Idade Média, que são as relações de suzerania e vassalagem, relações exclusivamente entre nobres, certo? Relação horizontal. Por que é uma relação horizontal? Porque é uma relação dentro da nobreza, ó. Uma relação aqui dentro. Então, essa relação dentro da nobreza é o que faz simplesmente com que essa relação ela seja uma relação horizontal. Já no caso, as relações verticais é o que tu chama de relação
entre senhor e servos. São as relações de servidão. Essas relações de servidão, por que ela é uma relação vertical? Porque é uma relação, ó, se a de suzerania e vassalagem é uma relação entre nobres, então tu tá dentro do mesmo estamento, a relação de servidão é uma relação entre senhor e servos, então entre nobres e servos. Então ela é assim, ó. Certo? Então ela é desse jeito, é uma relação hierárquica, onde o que é que o nobre dá ao servo? A terra para ele morar e produzir, e em troca, o que é que o servo oferece? O servo oferece o seu trabalho e a sua produção. Então, é uma troca. Olha, eu te dou a terra, você trabalha, moro e eu te protejo, e em troca disso você vai produzir, você vai trabalhar para mim. Perfeito? Então, são as duas grandes relações que vocês vão ter que se ligar. Relação de suzerania e vassalagem e a relação de servidão, que são duas das mais importantes relações dentro do mundo medieval. A outra é o casamento. Perfeito? Politicamente, um sistema de descentralização, onde o rei tem um poder simbólico e os senhores feudais aqui têm um poder de fato. Perfeito? É assim que funciona. Já a ideologia toda voltada pela Igreja Católica. Você tem a ideia do teocentrismo. A Igreja transforma-se na maior instituição de poder ligado ao mundo medieval. A Igreja ela tem só isso, ó. Só isso que ela tem. 2/3 das terras da Europa. Professor, como é que ela consegue tanta terra? Doação. Certo? Por exemplo, senhor feudal não tem filhos, pela questão do direito de primogenitura. Se ele não tem filho, ele pode casar as filhas, repartir as terras com os genros, ou então, se ele não queria isso, ele mandava as mulheres para a igreja e dava toda a terra para a igreja. Assim como também em busca da salvação, terras eram doadas. Bárbaros, quando se cristianizam, também fazem essa doação. Então, existem muitas, mas muitas formas para que a Igreja Católica simplesmente consiga herdar tanta terra, sendo a instituição mais patrimonialista do continente europeu. E eu não disse para vocês que o poder está na extensão da terra? Se a igreja tem 2/3 das terras da Europa, então ela é a instituição mais poderosa. Bateu? A ideologia, teocentrismo, Deus acima de tudo. A igreja é a maior instituição de poder acima de todos os outros setores e atua na política, na economia, na sociedade, na cultura, na religião, na educação, é tudo voltado para a ideia religiosa. A ideia do conformismo e da ética paternalista cristã, ou seja, o grande pai é que é responsável, Deus é que é responsável por você e você tem que aceitar a sua vida aqui na terra. Por quê? Você fazendo a sua função aqui na terra, o reino dos céus se torna muito mais fácil para você atingir. Então, essa ideia da ética paternalista, essa ideia do conformismo é um dos pontos mais importantes para que a Igreja Católica mantenha a sua força, mantenha o seu poder e o seu controle ideológico sobre a sociedade. O terrorismo psicológico é uma das armas mais importantes para que a Igreja se mantenha forte durante o período medieval. Perfeito? Então, estão aí as nossas características do período medieval, a estrutura do feudalismo montado para você. Então, aqui a gente encerra essa parte e até a próxima, meus amigos. Grande abraço.